Boa tarde, eu sou a Kelly Lubiato e nós estamos aqui na Porto Seguro para conversar com o presidente da Porto, Fábio Luchetti, que gentilmente está aqui nos recebendo. Ele vai responder algumas perguntas que eu tenho aqui e também vai responder as perguntas que vocês vão fazer aí nos comentários. Então, fique à vontade e acompanhe a gente aqui. Fábio, primeiro, boa tarde, obrigada por nos receber aqui na Porto. Eu queria saber o seguinte, a carteira de automóvel sofreu um grande impacto nesse começo de ano pela queda das vendas dos veículos novos. Como é que a Porto fez para absorver esse impacto? Como é que vocês estão tratando disso aqui dentro? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Kelly, mais uma vez aí pela oportunidade de estar conversando com você, com o teu público, aí, com a revista. E, bom, acho que era difícil, eu acho que ficar numa visão romântica de que a gente não seria impactado. Acho que o mercado todo foi impactado. Eu acho que nós tivemos, o Jaime que gosta de brincar que a gente tem mais sorte do que competência, né? E que ao longo desses últimos, diria que 5, 6 anos, a gente foi se estruturando para operar de uma maneira mais segmentada. Então, por um lado, a Porto Seguro Alto, por exemplo, que é a que mais tem uma oferta de valor um pouco mais elevado em função dos diferenciais que são ofertados, uma Azul, em contrapartida, cresceu bastante, né? Já vista que ela tem uma estratégia de preço. Então, hoje, como a gente opera com a Porto, que tem uma estratégia por diferencial, a Azul por preço, e a Itaú, ela é a estratégia de nicho, né? Porque o foco os correntistas de Itaú, isso permite a gente ter um pouco, ainda que dentro de uma crise, no combinado dessas três marcas, a gente conseguiu passar, acho que da pior fase que a gente poderia ter passado nessa fase, nesse ponto de crise. Mas em relação a vários outros produtos que a gente tem, a gente conseguiu um bom equilíbrio, né? Mas especificamente do automóvel, a gente sofreu sim. Se você considerar as despesas que aumentam, a folha de pagamento, então ela não cresceu o que deveria ter crescido. Mas a gente ficou melhor do que a média de mercado, pelo que a gente pôde ver. Entendi. Agora, você acha que seguro popular, seguro alto popular, que tanto se fala, é um caminho também para se enfrentar a crise? Ou você acha que o modelo de negócio, por exemplo, da Azul, já é um tipo de seguro popular, um seguro que atende esse nicho de carros mais antigos? Não, eu acho que sim, eu acho que tanto o seguro da Azul quanto o auto roubo do Itaú tem uma característica de produto que permite ter um preço um pouco mais baixo, mas tem um limite. No fundo, não muda muito, é um produto clássico, né? No fundo, você consegue baratear porque você também tira elementos, né? Você perde um pouco, tira um pouco de valor, né? Que é diferente da proposta do seguro do auto popular, que de fato ele trabalha com outros conceitos, dentre eles a possibilidade de você poder usar peças alternativas, né? Peças recicláveis, se é o termo que a gente possa usar, de veículos que são batidos, por exemplo, novamente em veículos, porque a lógica toda é que não tem sentido você ter que usar que é o que a legislação determina, ou de uma peça nova num veículo que tem 10 anos de uso. Então, mas isso depende muito da SUSEP. Ela chegou a editar recentemente, mas engraçado que ela conversou com todo o mercado, entendeu todas as propostas, mas editou de maneira inadequada. Não, pelo menos não no sentido de que viabiliza o seguro popular, porque ele não mexeu nessa questão da peça. Então a gente volta para estaca zero. E foi a seguradora que pediu, né, para a SUSEP revisar isso, né? Porque do jeito que está, até tem um ajuste fino lá que permite usar peças recondicionadas, vamos chamar. Recondicionadas não, quer dizer, você tem um carro que bateu toda a frente dele, todas as peças tem uma quantidade de peças no mercado hoje dessas suficientes para atender todo o universo de colisões que existe. Então, tem que ter uma adequação na lei. Pena que teve mudanças agora recentes da presença da SUSEP, isso deve retardar um pouco a reanálise disso. Mas acho que até o final do ano esse assunto deve ser resolvido. Esperamos, né? Porque não tem época melhor do que na crise para você criar, né? Você criar coisas novas, sair da caixa. É o momento mais necessário, né? Exatamente. Essa coisa, você falou de sair da caixa. Porto Seguro está expandindo muito o modelo de negócios dela, né? As linhas de negócio. Como é que vocês... Para onde você acha que é o caminho mais interessante? Que tipo de produto vocês têm? Telefonia celular, móvel, vocês têm monitoramento, enfim, um leque gigantesco de possibilidades. Qual você acha que é o caminho que é o mais bacana para a empresa seguir agora? Olha, eu acho que é uma combinação de fatores. Eu diria que, como o mercado de automóvel tem ficado muito competitivo nos últimos anos, e acho que é um cenário que veio para ficar, não é um cenário que vai mudar, né?
muitas das marcas que estão aí são marcas ou tradicionais brasileiras ou muito fortes fora do Brasil. Institucionalmente falando, é uma indústria muito consolidada. Então, todo mundo tentando buscar seu espaço, ofertando produtos de boa qualidade. Então, no geral, acho que é um cenário competitivo instalado, ponto. Então, a gente acha que isso, obviamente, que afeta no tempo o prêmio médio, uma série de coisas, e é por isso que a gente tem procurado trabalhar com esses produtos tipo o cartão e a Conecta, que é o chip de celular, porque isso é muito próximo da realidade da pessoa física, né, que é o cliente do consumidor. Ele pode, de alguma forma, criar um cenário, se ele olhar para o longo prazo, ele fideliza. Tá. E tira a pressão, inclusive, muitas vezes, da negociação, porque através dos programas de pontuação e de milhagens desses dois produtos, permite que o corretor consiga, na época da renovação, usar parte desses programas para voltar como benefício para o seu cliente. Então, isso ajuda a fidelizar para nós e também para o corretor. Claro. E, ao mesmo tempo, complementa a renda dele, né? Porque se os prêmios médios vão caindo no tempo, se o seguro custava 2.000 e daqui 2, 3 anos vai custar 1.500, ele está perdendo um variável sobre 500, não é? Então, ele pode complementar essa diferença à medida que ele consegue, juntamente com o seguro, eventualmente convencer o cliente a adquirir um cartão, adquirir um Conecta. Então, ele faz essas compensações e protege a remuneração dele. Então, acho que aqui tem mais uma estratégia eu diria que quase que de proteção do caixa dele. Tá. Em paralelo, esse corretor tem que começar a olhar um pouco mais a longo prazo, né? Eu costumo dizer que para nós sempre é muito arriscado, né, e mal interpretado. Ele está me abandonando aqui na entrevista. Não estou abandonando, não. Vou tirar o áudio. Os nossos telespectadores disseram que o áudio estava ruim. Então mas a gente. Por isso que é bom entrevistar ao vivo. A gente consegue ajeitar na hora. Então, eu acho que a gente eu brinco aqui às vezes com os corretores, que o automóvel não pode ser o fim do corretor, ele tem que ser o meio. Né? Porque se ele for o fim do corretor, vai ser o fim do corretor, é uma questão óbvia, né? É o produto mais maduro que tem no mercado brasileiro, como também no mundo. Então, o consumidor conhece, está habituado, né? Então ele vai todo ano ficar provocando esse corretor para buscar preços melhores. Então, é muito difícil. Então, o corretor tem que aproveitar, e essas crises às vezes contribuem para isso, que é bom, o que eu faço com esses relacionamentos conquistados? Né? Porque ele pode até não operar, mas alguém está operando. As pessoas moram em residências, as residências têm necessidades de proteção, tem a residência, tem alarmes monitorados. As pessoas têm sonhos, têm desejos, querem comprar uma casa na praia, um apartamento, no campo. E, portanto, tem produtos para isso, que é o caso de consórcios de imóveis, tem na Porto Seguro, tem no mercado. Assim, olhando institucionalmente, não é a questão do produto da Porto Seguro, mas o corretor pode vender o produto que tiver disponível, né? No mercado, que oferecer a melhor qualidade e melhor cobertura. Então, acho que o corretor tem que olhar para um conceito que é o que a gente chama de CRM, né, de venda cruzada. Ele tem que olhar o potencial. Se ele tem 1.000 clientes na carteira, bom, quantos desses clientes eu tenho seguro da residência ou do apartamento? E quantos eu gostaria de ter? Quanto que eu tenho de vida? E criar seus mecanismos, seus referenciais, se autodesafiar, criar soluções, pegar um pedaço da sua margem do presente, né, e investir um pouco no futuro. Né? Tem muita coisa de tecnologia aí no ar, às vezes você tem lá. Óbvio que se você olhar para o teu modelo clássico de negócio, talvez o teu filho não queira operar naquilo, mas se você continuar cuidando do passado e entregar um desafio para o futuro, abre uma corretora nova, dá 49% para o teu melhor funcionário, que também quer crescer, que também quer melhorar. Então, precisa abrir a caixa, precisa ter um pouco de ousadia, testar coisas novas, mas tem que sair da zona de conforto. Vender automóvel, no fundo, é tirar pedido. Né? Vender os outros produtos implica ter estratégias diferentes, prospecções diferentes. Então, o corretor precisa precisa pôr a primeira e precisa começar a se movimentar para coisas novas. Né? Inclusive, a gente está recebendo pergunta aqui, vou fazer uma pergunta que o Eduardo Wagner fez aqui. Ele está perguntando, a ressaca de Santos, como estão as coberturas de autos? Nós estamos de ressaca aqui, porque de fato nós somos surpreendidos aí com esse efeito na natureza, mas estão cobertos, né? Em geral, embora tenha todo esse dilema dos efeitos da natureza e tudo, quando é uma catástrofe mesmo, muitas vezes, óbvio que você pode quebrar uma seguradora, quando é um fato isolado,
é muito mais fácil a seguradora cumprir com o seu papel e cobrir tirar esses desconfortos que tem. As pessoas muitas vezes não entendem uma coisa. Então, o objetivo da catástrofe é uma coisa, pô, se Santos inteiro tivesse ficado alagado, eu acho que o mercado todo teria um problema, inclusive a gente. Fatos isolados são perfeitamente contornáveis e, obviamente, que cobertos pelo seguro. Né? Uma coisa que preocupava os corretores, que ontem a gente fez matéria sobre isso, era se a questão de ser água doce, se água salgada, que um risco exclui o outro, Não, enfim. é que essa preocupação toda tem a ver principalmente com muito mais com o comportamento do cliente do que com o comportamento da natureza. Né? Óbvio, tem muita gente que coloca o carro onde não deveria, tem gente que fica desesperada e tenta passar no meio da água, então você agrava o risco. Sim. Nessa hora, você tem questões contratuais que muitas vezes implicam nisso. Exatamente para que o cliente, no fundo, se preserve, né? Mas não agrave o risco. Mas não é o caso dos eventos que aconteceram em Santos. Né? Agora, você falou da mudança do corretor, que ele tem que fazer a venda cruzada, buscar outras coisas. Você acha que o consumidor está com mais cultura, está mais preparado para entender o que é o seguro e consumir mais? Quer dizer, a gente sabe que consumir produtos de seguro tem muito a ver com educação e tem muito a ver com dinheiro também, óbvio, né? Com dinheiro no bolso. Mas em tempos de crise as pessoas parecem que ficam mais preocupadas. Você acha que esse é um bom momento para se buscar a venda de outros produtos, tipo proteção para a vida, previdência, algo que as pessoas possam guardar um pouco, mas se prevenir para o futuro? Pensar na proteção para o futuro? Eu acho que é um pouco de tudo, Kelly, mas eu acho que eu acho que é mais um paradigma do que um fato circunstancial, porque quando a economia está muito bem, as pessoas também conquistam mais, elas ampliam seus patrimônios e, portanto, têm necessidade de proteger o que se conquistou. Essa seria uma possível abordagem. Quando você tem crise, as pessoas têm medo, porque abre um jornal, insegurança, violência, sequestro, rouba banco, aumenta o roubo de carro. Óbvio que as pessoas também querem proteger o que tem. Mas, no fundo, o que precisa ter aí é uma oferta estruturada, consolidada. Não se discute o carro, porque hoje em dia você vai comprar um carro, você sabe, tem gente hoje que, inclusive, às vezes escolhe o carro baseado no custo do seguro. Né? Agora, ninguém acorda pensando em fazer o seguro da casa, o seguro da residência, o seguro do apartamento, o seguro de vida, o seguro da família. E o consumidor, em geral, é muito consumista. Né? As pessoas são muito pragmáticas, aquela coisa de... Ninguém quer pôr um dinheiro para algo que você não vai vivenciar. As pessoas querem vivenciar. Mas você tem famílias hoje, por exemplo, eu costumo usar o exemplo do sonho. Quanto que custa hoje uma escola média, uma universidade média, de um garoto que está com seus 7, 8 anos? Vai custar, até ele terminar na universidade, algo razoável, algo em torno de R$500 mil. Portanto, todo pai, toda mãe quer que o seu filho possa estudar em escolas boas e ter uma boa universidade, porque o que eu posso deixar como um legado é que ele tenha uma boa educação, uma boa cultura, para que ele possa ter autonomia quando ele for adulto no mercado de trabalho ou na sua vida mais empreendedora. Bom, como é que eu protejo isso? Porque como eu protejo uma casa? Eu sei, eu vou lá e faço seguro. Como é que eu protejo meu carro? Eu vou lá e faço seguro. Como é que eu protejo um sonho? O único jeito de você proteger isso é você contratar um seguro de vida. E um seguro de vida de R$500 mil, mais ou menos, de capital, dá menos do que uma TV a cabo e um aparelho celular por mês. Só que o telefone celular está no meu bolso, eu interajo, a TV eu mudo lá, tem o Cartoon Network que o meu filho quer. São coisas palpáveis. Então, não tem jeito, as pessoas não têm essa consciência, as pessoas não têm essa correlação de custo, muitas vezes não estão despertas para esse tipo de risco que existe, né? As pessoas estão aí sujeitas a vários problemas, acidentes, infarto, e portanto o corretor precisa fazer esse trabalho. Né? Como um dia automóvel ninguém fazia, as pessoas achavam que não acontecia nada. Então o grande problema hoje de muitos seguros no Brasil é um problema de oferta. Né? O consumidor precisa ser despertado, ele precisa entender as proporções de riscos que ele tem, né? Para ele tomar a decisão. Quer continuar com a TV a cabo e com o seu telefone celular? Sem problema nenhum. Mas o teu desejo de se teu filho ter um bom estudo, até uma boa universidade, é só enquanto você está vivo, porque se você estiver morto, não importa mais, né? Acabou, né? O desejo dele, né? Exatamente. Agora, acompanhando aqui, seguindo com as perguntas que as pessoas estão fazendo aqui pelo Facebook, o Ednir Fornazari, ele pergunta se vocês pensam, falando na linha de novos produtos, né? Pensam em elaborar um produto do tipo Pay As You Drive, uma coisa assim, mais personalizada. É possível aqui no Brasil? Tecnologia, já temos para isso? É possível, a gente tem estudado coisas, o que a gente tem procurado é fazer estudos
que estatisticamente haja uma comprovação de que isso agrega valor, né? Não destrói valor, seja para as seguradoras, para os corretores, até para o consumidor. Em alguns mercados mais maduros, o que se viu é que essa modalidade ela barateou muito o custo, mas não trouxe novos entrantes. Não foi esta solução que trouxe um mercado que estava fora. E o que você teve foi uma diminuição muito abrupta de prêmio médio, que afetou seguradoras, afetou o corretor no curto prazo e no longo prazo afetou o próprio consumidor, à medida que essas empresas começam a prestar um serviço ruim, haja vista que ela não consegue ter suas margens preservadas. Então, o que a gente está procurando posicionar muito adequadamente esses assuntos são coisas relacionadas mais a risco. Então, por exemplo, através dessa tecnologia, eu consigo entender um pouco mais dos melhores riscos e dos piores riscos. Né? Jovens têm estilos de condução de veículo e hábitos, inclusive, que são muito diferentes de pessoas mais maduras, casadas, com filhos. É um pouco do que seria um perfil, né? Acho que com o tempo e com o avanço, essa tecnologia vai meio que tentar tende a superar esses obstáculos todos burocráticos, né? Fazer 30, 40 perguntas para o consumidor e através da tecnologia você já conseguiria mais ou menos interpretar quem dirige bem, quem dirige mal, simplificaria muito o processo, o corretor ganharia produtividade e o consumidor também, né? Porque você foge também dessa coisa de muitas vezes na contratação é de um jeito, no início você descobre que é de outro, né? Através dessa tecnologia você permite construir meio que o DNA desse condutor do veículo. Né? Então, acho que essas coisas vão avançar, Kelly, mas com cautela. Agora, falando justamente nessa parte online, tecnologia, o Flávio Moser está perguntando aqui como vai ficar o mercado com as novas startups de vendas de seguro? A Porto tem alguma estratégia prevista para entrar nesse mercado? Olha, na verdade a gente já está no mercado. Né? O que a gente fez desde quando a gente começou a perceber um avanço dos sites de comparação de preço, no fundo isso para mim é muito mais danoso do que qualquer players que queira vender direto na internet. Né? Os players que tem, inclusive nessa modalidade hoje, são vinculados a uma seguradora, ele tem uma marca lá. Né? Não é trivial, né? O seguro ainda não é uma coisa tão trivial assim, a ponto de o indivíduo vai trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, sentar na frente do computador e consultar 20 preços de 20 seguradoras, responder as mesmas perguntas para todo mundo, algumas que ele nem conhece. E eu acho que isso é que, de certa forma, agrega valor e importância ao papel de consultoria, que é o papel do corretor. Tá. Então, o que a gente fez, haja vista que a gente percebia que os sites de comparação de preço estavam muito mais prejudicando os corretores do que beneficiando, haja vista que as pessoas, no fundo, não fechavam com os sites de comparação de preço, apenas pegavam um menor preço e ficavam na relação com o corretor apenas estressando para que houvesse uma diminuição do preço. Então a gente optou em criar uma solução tecnológica que a gente tem com as nossas 3 marcas. A gente vai à internet, a gente se posiciona como 3 marcas lá, portanto a gente chama a atenção do consumidor para competir junto com esses sites de comparação de preço. Não vai ser diferente com esses players de venda direta. E à medida que as pessoas se interessam, que é o que a gente chama de lead, a gente vai entregando isso para corretores. Vocês entregam para os seus corretores esses leads? A gente tem uma plataforma que nós criamos, né, que chama-se Vendas Online. É uma tecnologia específica, desenvolvida, proprietária, aonde os corretores, em determinados horários do dia e finais de semana, eles ficam logados e, portanto, eles é que prestam o suporte. Porque é um engodo também achar que a venda direta ela é direta de cabo a rabo, porque não é. Mesmo os sites de comparação de preço têm estruturas de call center atrás enormes. O consumidor tem dúvida, tal. Você precisa interagir ou por telefone ou por chat. E a gente achou que não faz sentido a gente fazer essa atividade, haja vista que essa atividade ela é intrínseca do corretor, né? É o que ele melhor sabe fazer e faz bem. Então a gente preferiu fazer uma solução híbrida, onde a gente entra no front, porque tem marca, tem força e tem recurso, e entrega o suporte todo para esse consumidor, para o corretor, que vai com certeza fazer muito bem esse papel. Fábio, nós estamos recebendo uma série de elogios aqui, vocês podem ver nos comentários aí, de fãs que trabalharam aqui na Porto Seguro, pessoas que trabalharam aqui que adoram a empresa. E uma dessas pessoas perguntou justamente como é que é a sua visão em relação ao aumento de empresas multinacionais no mercado brasileiro. Quer dizer, a Porto é uma das poucas ainda, são poucas as que não têm nenhum capital estrangeiro. Você acha que isso muda alguma coisa no mercado? Eu acho que muda, mas acho que esse medo, ele já passou por alguns anos atrás. Né? Eu acho que hoje muitas empresas, inclusive europeias, mesmo americanas, já conseguem entender melhor esse jeito do brasileiro, né? Essa coisa do latino, muito emocional, apaixonado.
Então, eu acho que o grande problema não é o fato do capital ser estrangeiro ou não. Eu acho que é o desrespeito à cultura regional e à cultura do país. Eu acho que à medida que esse capital que chega para reforçar, muitas vezes uma empresa que tem produtos muito bons, tem uma estratégia muito boa, mas falta recurso, se ela entra agregando, compreendendo e respeitando, eu não vejo problema nenhum. Né? Acho que o maior problema hoje é essas sobreposições de culturas, que eu vejo cada vez mais. Muitas empresas tentaram fazer, ainda mais na indústria de seguros, a gente vê que tem muitas empresas que se deram mal à medida que quiseram impor demais um modelo que vem de qualquer outra localidade do país. O Brasil tem especificidades. Em geral, na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, o problema maior não é roubo e furto, o problema maior é colisão. Aí você vem para um país onde o maior problema é o roubo e furto, e aí depende de uma série de variáveis que não está simplesmente na mão do segurador que põe o preço. Você depende de polícia, Secretaria de Segurança Pública, toda essa engenharia social, né, que tem em torno de tráfico de drogas, essas coisas mudam. Então, tem muita variável externa que afeta muito o resultado. Então, eu acho que é até bom, porque o país precisa evoluir, precisa crescer. Você vê, nós estamos vivendo uma crise, não tem dinheiro, não tem capital. De onde vai vir capital? Provavelmente virão de empresas estrangeiras, multinacionais, que vão contribuir para esse desenvolvimento do país. Né? Eu vejo isso tudo como uma forma muito positiva. Acho que... Porto pensa em alguma parceria com a empresa internacional, mesmo com a empresa brasileira? Assim? Não, nós não temos nenhum problema assim de... Não temos nenhum capricho, aquisição, fusão. Somos radicais, onde já se viu. Não tem, eu acho que essa visão, acho que é uma visão imatura. É que a gente não precisa de hoje, nós estamos bem em termos da nossa estrutura de capital está muito boa, 30% aberta no mercado, temos mais 30% com o Banco Itaú e 40% com a família Garfinca. Uma estrutura societária muito bem alinhada, desenhada, as culturas muito bem preservadas, temos todo o capital devidamente preservado no que tange as reservas legais e tudo, e temos também um ótimo capital de recursos livres para investimento. Então hoje, graças a Deus, eu diria até que graças ao time todo, né, da Porto Seguro, a gente está muito bem. Então não é uma questão que hoje nos preocupa. Mas se um dia também precisar, se for bem feito e a gente conseguir garantir a preservação da filosofia e da cultura da Porto Seguro, é algo perfeitamente possível de ser feito. Legal. Agora, estamos falando aqui justamente sobre esses fãs da Porto Seguro. O corretor de seguros ele tem uma relação emocional com a Porto Seguro, né? Ultrapassa um pouco da coisa comercial. Como é que é manter esse encanto com o corretor, esse relacionamento tão estreito? Como fazer para... Porque, assim, conquistar uma coisa, manter a outra, né? E vocês um exercício de renovação diário? Sem dúvida. Eu acho que tem um componente muito forte. Eu costumo dizer para as pessoas que, no fundo, o maior patrimônio da Porto Seguro são as relações, né? Porque a gente tem um corretor que fala muito bem da gente, um cliente que precisa da gente e faz o seu primeiro contato através do telefone ou pedindo um serviço, em geral são ligados à emergência, e os nossos prestadores que vão ao encontro desse cliente. Portanto, essa tríade, né, corretor, funcionário e prestador, é o que faz a Porto Seguro ser. Não são seus prédios, não são suas frotas de veículos, não. No fundo, é essa experiência, essa jornada do cliente que materializa essa expectativa, né, que o corretor gera no consumidor em relação ao Porto. E à medida que a gente consegue fazer isso bem, isso gera o famoso boca a boca, né, que apesar de todas as evoluções do marketing no mundo, né, no fundo, boca a boca, e o que é o Facebook, o que são as redes sociais. Né? Sim. Agora, o corretor a gente pode conquistar pelo bolso, né, como todo mundo pode. Quer dizer, todo mundo pode pagar comissão, todo mundo pode pagar um pouco mais, um pouco menos, nunca dá para pagar de maneira ilimitada, porque tem limites para isso. Então a gente sempre optou em tentar conquistar o corretor pelo coração, né? Porque do ponto de vista econômico, todo mundo vai fazer as melhores estratégias, né? E qual que é o grande desafio de conquistar pelo coração? Você tem que ser genuíno, o corretor tem que sentir confiança. Confiança não é uma coisa que se diz, confiança é uma coisa que se faz. Leva tempo, né? No dia a dia, à medida que o corretor precisa de alguma coisa, ou precisa da gente, do seu gerente comercial, de um atendente, de uma diretoria, enfim, ele encontra essa porta aberta, ele consegue dialogar, ele consegue conversar, independente do tamanho da sua produção, se ele é pequeno, médio ou grande. E nasce tudo, no fundo, lá no recrutamento e seleção, né? Porque uma das diretrizes fortes que a gente tem lá é o seguinte: a gente só pode contratar gente que gosta de gente, porque na Porto Seguro, se não gostar de gente, é muito difícil se dar bem, né?
a gente vai perder tempo e a pessoa também vai perder o tempo dela. Então a gente cuida muito dessas coisas, né? Quer dizer, as pessoas entenderem que a vida do corretor é muito difícil, né? É muito cômodo você estar sentado aqui, seu salário está preservado, você tem lá suas metas para fazer. O corretor não, né? Todo dia ele tem que conseguir renovar, tem que conseguir fazer uma venda nova para cobrir aquele que ele não conseguiu renovar. E no fundo é atrás de cada proposta que ele coloca na seguradora é que está o rendimento dele, o salário dos funcionários dele, da família dele. E, portanto, é muito fácil para alguém aqui simplesmente dizer, olha, eu não aceito o risco, né? E devolver uma proposta. Isso para o corretor é um drama, né? Então a gente precisa sensibilizar as pessoas que estão aqui, né, do quanto que o dia a dia do corretor é muito difícil, né? E à medida que ele consegue compreender isso, ele fica mais empático, né? E isso, pelo menos, favorece que a gente tente construir esse ambiente que o corretor gosta, né? É que chegou mais uma pergunta, que é uma coisa que a gente já conversou, que é sobre a Renova, né? Que a Porto tem a empresa Renova, e o Júlio está perguntando quando que o seguro vai ficar mais barato utilizando as peças recicladas, né? Ele já comentou aqui sobre que isso depende de uma autorização da SUSEP, de uma regulamentação da SUSEP, né? Que voltou lá do seguro popular. Agora, falando aqui sobre novos nichos, novos produtos, o que você acha que, assim, existe alguma área, assim, que a gente pode dar um foco novo, um foco diferente? Agora, os produtos da seguradora estão ficando muito segmentados, né? Vocês têm o pet, tem coisa para casa, quer dizer, qual vai ser um nicho aí bacana que ainda pode ser mais explorado? Olha, eu acho que dentro do universo de seguros, acho que tem o seguro de pessoas, que acho que no Brasil é muito, muito, muito incipiente, a gente sabe disso. Tem muitas oportunidades ainda. É difícil, porque mesmo automóvel, você parar para pensar, você tem 1/3 da frota assegurado, né? Então tem muita, muita oportunidade, mas aí depende, acho que, de lei, de regulação e de produtos. Agora, eu acho que em torno da pequena e média empresa é uma coisa que vai crescer muito, porque até em função disso, né? Você tem uma crise como essa, por exemplo, você tem muita gente que fica mais empreendedora, vai tentar fazer seus negócios, né? E é exemplo de países até mais desenvolvidos mesmo. Você tem muito mais, o jovem também de hoje é muito mais empreendedor, né? Então, eu acho que terá nos próximos anos aí uma profusão de aberturas de pequenas e médias empresas muito grande, acho que é importante estar de olho nisso. E cada vez mais essas pequenas e médias empresas também são estruturadas, elas também buscam benefícios, porque como é que você vai reter pessoas e talentos competindo com grandes empresas que oferecem planos e benefícios muito bons, né? Então eu li uma vez outro dia numa matéria que falava um pouco disso, quer dizer, você tem muita oferta, por exemplo, de planos de previdência, por exemplo, para pequenas e médias empresas, né? Exatamente nesse plano de retenção. E eu acho que tudo que está em torno da pessoa física, né? Eu acho que tem um movimento muito forte, que é, se você parar para pensar, você tem o fator tempo é uma coisa que na sociedade mais contemporânea ela é muito relevante, né? Então, a lógica da conveniência cresce muito, porque as pessoas também não têm tempo. Eu tenho que estar produzindo, e eu estou sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e isso aumenta mais com a geração nova. Então, acho que tudo que essa coisa do serviço tenderá a aumentar muito, né? Compartilhamentos, serviços. A economia do compartilhamento, né? Tá aí, né? Acho que a tecnologia, as redes sociais estão ativando a praça de antigamente. Né? As Estamos pessoas iam aqui, né? exatamente. E as pessoas antigamente se encontravam para fazer trocas, né? E isso hoje está se viabilizando. Então, está tendo uma mudança muito forte. Eu acho que a gente vai estar sentindo hoje essa coisa, quando você junta a tecnologia com essa coisa da colaboração e da mobilidade, isso vai criar contextos novos. E essa coisa do pet, né? Os filhos de 4 patas estão a todo vapor. Basta você andar na rua aí, sábado, domingo, que você vê de coisas voltadas para animais e tudo. As pessoas têm uma relação muito mais emotiva hoje com. E você não tem SUS para atender cachorro nem gato, né? As pessoas ficam desesperadas, porque se surpreende aí com prejuízo. Eu mesmo tive, uns 2 meses atrás, uma empregada com um cachorro, numa briga, tomou uma mordida do cachorro do vizinho, precisou fazer uma cirurgia no maxilar, gastou R$1.500. Aí o que acontece? Um plano razoável para esse tipo de coisa que estaria coberto custaria R$60, R$69 por mês, parece. Então, quem está comprando muito, por enquanto, é a classe C, por incrível que pareça ser menos, né? Muitas pessoas de idade, né? Então, eu acho que isso é Mas o que está por trás disso de novo, essa oferta que tem, em especial o corretor, que tem uma relação com essa família. Então, qual é o espectro que eu vou olhar, né? Eu vou olhar para o indivíduo,
para o CPF ou eu vou olhar para a família? Eu acho que tem que olhar para a família, porque lá tem uma infinidade de oportunidades. Né? Agora você falou da nova forma de comunicação, né? Mídia social é a nova praça, né? A Porto Seguro usa muito mídias sociais, os meios eletrônicos online para conversar com o cliente, para ouvir o cliente ou com o corretor? Como é que vocês estão presentes assim? A gente se posiciona, acho que das formas clássicas, né? A gente tem hoje mais de 1 milhão de pessoas que curtem as nossas páginas, a gente interage através de comunicações, produtos novos, informações às vezes genéricas, institucionais. A gente também usa de tecnologias do tipo, a gente monitora as redes sociais, então você tem pessoas falando bem, falando mal. A gente procura ser bastante tranquilo em relação a isso, que é natural que as pessoas se expressem. O que a gente procura fazer é sempre ver o consumidor que não está satisfeito. A gente faz uma abordagem bastante sutil, pergunta se ele quer continuar discutindo sobre esse assunto, se a gente pode ajudar. Tentando fazer um saque ao contrário, né? Tá. E muitas vezes a gente percebe dificuldades em produtos, as pessoas ficam discutindo nas redes sociais que não gostam de A, de B ou de C. Faz, acho que um ano mais ou menos, a gente fez uma adequação ao nosso produto voltado para deficientes físicos no automóvel, por exemplo, vendo uma discussão que estava tendo numa comunidade de deficientes. Então, as redes sociais permitem para as empresas que querem ser proativas em relação a isso, né? E a gente usa muito no sentido de fazer prospecção, levar nossos produtos para o entendimento do consumidor também, porque muitas vezes ele entendendo, ele vai pedir para o corretor, né? Então essa coisa da mídia off e mídia on, né? Tem uma coisa muito forte, que é essa coisa da mídia programática, né? Que no fundo a mídia on, que é a digital, te permite ter mais controle do consumidor que você quer chegar. Então você consegue gastar menos tendo um impacto maior. Ser mais direto, né? Consegue falar mais, se aproximar mais. E como o mundo está ficando segmentado, né, as pessoas vão buscando seus clusters, né, eu acho que nessa hora a tecnologia digital ajuda muito. Agora, para finalizar, queria saber, vocês investem muito em cultura, né? Vocês investiram bastante aqui na região, em São Paulo, onde vocês estão instalados. Como é que é essa relação da Porto com a cultura? É uma coisa que para vocês, em termos de imagem, é muito bacana. O que mais retorna para vocês? É conhecimento do público da Porto? Eu acho que tem um pouco da interação, um pouco da vocação, né? A gente, talvez até por acaso, né? Acho que isso começou também muito com o Jaime, que desde quando nós compramos, íamos fazer um prédio ali no nosso primeiro complexo ali na Rua Guanás, tinha um casarão super antigo. Sim. Quando a gente ia começar a fazer as obras, teve toda uma discussão, o casarão acabou sendo tombado. E a gente acabou até tendo que fazer ajustes no projeto, esse casarão ficou cravado embaixo do prédio, e a gente acabou fazendo experimentalmente uma primeira peça que era experimental, que era a Tamara. Tinha um jantar, não era? Uma peça tinha um jantar. As pessoas seguiam, escolhiam os personagens e iam, se eles jantavam, você jantava também, então era bem interativo, muito legal. E a gente percebeu-se que teve uma percepção do público muito boa. E a conclusão que se chegou é que, no fundo, o teatro ele não era um espaço de fácil acesso, né? Era muito mais caro do que um cinema, como é até hoje, né? Sim. Então ficava uma coisa assim meio que elitizada. Então a gente sentiu que a gente podia talvez tentar transformar um pouco isso. Então a gente acabou se apegando muito a essa coisa do teatro. Agora recentemente as exposições, também o espaço cultural, que a gente deu uma turbinada. Mas o que nos agrada é que, primeiro, de fato ele é inclusivo nesse sentido, né? Tem muita cultura, a gente procura ser o mais eclético possível, tem toda uma polêmica em função da Lei Rouanet, a gente usa a Lei Rouanet também, embora a gente use também dinheiro próprio, mas o que a gente procura fazer quando tem Lei Rouanet é não ficar exatamente concentrado em São Paulo e Rio, que são mercados muito onde todo mundo quer ficar. Então, em geral, a gente procura contemplar produções ou peças que vão circular o Brasil, vão contemplar de alguma maneira, até porque nós temos clientes no Brasil inteiro, né? São Paulo hoje é 40% da gente. E que tem um pouco a ver com o próprio apelo que o Ministério da Cultura faz, né? Quer dizer, senão tudo fica concentrado, né, nesse eixo Rio-São Paulo, né? E você precisa levar essa cultura para todos os demais estados e cidades do Brasil. Então a gente gosta muito de apoiar produções que de alguma maneira vão ser itinerantes e vão circular o máximo possível pelo Brasil. Já agora para fechar aqui as perguntas da internet, né? Pessoal do Facebook. Deixa eu ver quem fez, foi o Ribeiro. Perguntou como é que está o foco da Porto Seg no que se refere a crédito, cartões de crédito, etc. Estamos aqui tirando água de canequinha, né? Porque de fato a crise impacta muito fortemente, né, nesses segmentos.
estamos bem, obviamente que talvez não dentro das margens que a gente esperava, as pessoas estão consumindo menos, o que é um péssimo sinal. Mas do ponto de vista estrutural, enquanto produto, está tudo muito bem, as vendas até que estão indo relativamente bem, considerando o cenário. A gente vende por intermédio de corretores, né, que é uma coisa inovadora no país. Né? O corretor tem muito relacionamento, muita proximidade, ele dá muito reforço de marca nesse sentido. Então está indo bem. A Portoseg, que é o que a gente às vezes fica um pouco frustrado, porque tem lá a parte de CDC, que são empréstimos, né? Quando a gente lançou isso, a gente achava que nossos corretores vão vender isso. Até porque a gente só entrou nisso porque o corretor pedia. Porque ele muitas vezes perdia cliente no balcão da concessionária, que muitas vezes fazia oferta casada lá, né? Entre compra o carro e faz o financiamento. E o corretor ficava muitas vezes vendido. Então hoje ele pode dizer, olha, não, peraí, eu faço financiamento também e tal. Mas não é uma coisa tão trivial, talvez não tão simples, tem todo um jogo de cena, né, em função de taxas. Né? No fundo, às vezes a taxa parece que é mais barata, mas quando você vai ver tudo que está por trás, no final das contas, se você for ver o valor da parcela mesmo, é tudo igual. Então os corretores estão devagarinho pegando, né? A gente gostaria que pegassem muito mais a parte de financiamento. Acho que o corretor precisa contemplar isso, os clientes deles precisam saber que ele também é uma solução para financiamento. Porque muitos não falam também, só vai falar depois que o cliente já comprou o carro. Então, tem um desafio aí, né, do corretor de como ele faz o cliente dele entender, né, tudo o que é possível ele ofertar para o seu consumidor. Né? Mas, no geral, está tudo muito bem. Estamos felizes. Agora, para fechar, o Rubinei fez uma pergunta, né, que é clássica para fechar a entrevista, né, quais são os planos da Porto para 2017? Eu acho, bom, a gente está seguindo, acho que a gente está monitorando muito o cenário econômico e político do país, a gente acha que essa coisa vai rodar, assim, já estamos em agosto, dificilmente, tem que ser muito, muito, muito otimista para achar que isso vai virar muito rapidamente, não vai. Então, um ano basicamente perdido nesse sentido. A gente está muito contente, porque a gente mesmo agora recentemente anunciamos nossos resultados, a gente conseguiu, acho que passar a pior fase, mas não demitimos ninguém, né? Conseguimos preservar, perdemos um pouco de lucratividade, mas eu acho que a empresa tem que estar junto. A crise não pode ser só das pessoas, né? A crise impacta as pessoas e as famílias, mas também impacta a empresa. Eu acho que todo mundo tem que ir para o sacrifício. Não foi diferente para nós, né? Agora, a gente aproveitou esse período para reorganizar um pouco os processos, a gente está fazendo uma série de ajustes de processo, implantando sistemas novos, então a gente continua avançando nisso, a gente não abriu mão de nenhum projeto nesse sentido. A gente acha que vai entrar mais forte, mais produtivo, né? Não tem assim uma perspectiva de um produto novo, a gente está subindo muito o Conecta, aliás os corretores estão de parabéns, quer dizer, então o Conecta está indo muito bem, quer dizer, os corretores estão gostando, os consumidores estão trazendo feedbacks muito positivos. E isso pode ser uma oportunidade também para o corretor muito grande, porque 90% da população tem um telefone celular hoje. É mais um motivo para ele conversar, para ele falar, para ele puxar assunto, não ficar só para falar na renovação. Mas eu acho que assim, é difícil, acho que a gente vai seguir um pouco do cortejo, né? Acho que amadurecer algumas startups que a gente tem, a Oxigênio, que é a nossa aceleradora, né, de startups, também está trazendo coisas novas, que também estão amadurecendo. Acho que vai ser um ano para a gente tentar se reorganizar em função desse ano de crise, né? Consolidar alguns produtos que estão em fase de startup. Vocês sentem que o pior já passou da crise? Eu acho que sim, viu? Acho que o cenário vai ficando positivo, acho que tem esse imbróglio ainda da questão do impeachment, né? Mas, de uma maneira geral, a gente percebe que os consumidores estão começando, não digo consumidores, mas as empresas estão começando, né? Onde eu estou indo, o tom já é mais de otimismo, né? Eu acho que pós-impeachment, que a coisa se consolida, seja para qual for a solução, e aí as pessoas podem começar a ter algum nível de... Porque a questão é, o que eu faço, né? Se as coisas mudarem, né? Essa coisa do cenário político aqui no fundo, eu diria que hoje o problema está muito mais político que econômico. Porque eu preciso saber quais são os caminhos, né? É para a esquerda, é para a direita, nós vamos ficar com mais 2 anos, Temer, Dilma, e a gente sabe as diferenças que existem em cada um, né? Exatamente. E quiçá quem está fora do país, né? Como é que você vai... Então você vê que o dólar já deu uma estabilizada, as perspectivas de inflacionárias, então... Eu acho que agora o cenário está mais político, né? Passando essa questão toda do impeachment, eu acho que muita coisa começa a mudar de rumo, né? E aí a gente vai ver uma agenda mais positiva. Assim. Que bom.
Bom, tem mais perguntas aqui, mas a gente vai deixar para fazer para você. Não sei como é que você está de horário, se tiver, Não, faço fique à mais vontade. Eu tô à Tem mais uma disposição de pergunta vocês, aqui, né? ó, do Evaristo. Ele pergunta se a Porto Seguro não pretende atuar em saúde PME para Opa. empresas de 3 a 30 vidas. Então, nós pretendemos sim, mas eu não diria que para 3, a gente está fazendo algumas adaptações, a gente tem muito receio de que a pequena e média empresa possa ser utilizada de uma maneira indevida, né? Que é o que a gente chama de planos familiares que ficam encobertos nisso, né? E tem uma série de outras complicações. Não é à toa que nós decidimos no passado não operar no plano individual, são convicções nossas, né? Em função de uma série de fatores, tem uma série de polêmicas, algumas verdadeiras, outras não, mas o fato é que o sistema ele é muito regulado pelo governo, pela própria ANS, no que tange essas relações de preço e tudo, mas não se regula os drivers que geram os preços. Quem que regula o hospital? Quem que regula essas relações entre cirurgias, segunda opinião médica? Então, as seguradoras, em geral, têm que ficar numa queda de braço enorme com médicos, hospitais e procedimentos e custos, porque tudo tem que ser repassado, ou para as empresas ou para o consumidor, o que é uma pena. Então, não se controla as fontes das despesas, mas se controla quem tem que, no final da linha, pôr o preço. Então, dentro desse cenário, não dá para operar no individual, e não é à toa que a gente está vendo o mercado de individual derretendo ano após ano, o que é uma pena. Agora, as empresas também estão começando a virar um drama, porque a inflação é 7%, 8%, 10%, e as seguradoras e planos ficam enfiando 15%, 20% de aumento ano após ano. No limite, quem vai perder com isso? O cidadão, porque as empresas também não vão aguentar mais. Agora, a gente se afastou demais da pequena e média empresa porque a gente estava com medo desse cenário. O que a gente percebeu é que a gente vai tentar operar num cenário onde a gente vai exigir o mínimo de 3 titulares, quer dizer, o mínimo de 10 vidas com um mínimo de 3 titulares. Titulares esses que não tenham grau de parentesco, sejam realmente sócios atuantes na organização. Então nós vamos entrar com um underwriting um pouco mais pesado, né, uma aceitação um pouco mais rigorosa, para garantir que não é um familiar de fachada. Porque a gente não quer operar no individual, a gente quer de fato ficar no empresarial real. Né? Não queremos associações, sindicatos, tudo isso, enquanto não tiver um cenário muito mais claro de regulação e de entendimento, a gente prefere realmente ficar afastado. Tá, joia. Luquete, quero te agradecer muito. A gente tem aqui mais. A Rose está dizendo que precisa liberar o PET para Bauru. Ah, tá bom, Rose. PET, então já passamos aqui a sua demanda para ele. Queria muito agradecer você por nos receber aqui, conversar com a gente, com os nossos espectadores. Prazer. E dizer para vocês que essa entrevista vai estar disponível na nossa página no YouTube. Assista e compartilhe. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero mais uma vez agradecer a vocês, agradecer a todos, e depois também qualquer pergunta que vocês queiram fazer, é só mandar. Pode mandar por e-mail, pode acessar minha página no Facebook também, tudo Fábio Luquete. No e-mail é fabio.luquete@portoseguro.com.br, e nas redes sociais vocês me acham como Fábio Luquete mesmo. Eu tenho imenso prazer em responder qualquer dúvida que vocês tenham ou qualquer outra pergunta. Obrigado mais uma vez aí pela atenção. Obrigada, gente. Boa tarde e até a próxima transmissão ao vivo.